O episódio 37 e 38 chegaram agorinha no nosso cabal, e no meio dessa pá de conteúdo tem equipamento novo. E não é só pros boladores não, tá? Todo mundo pode aproveitar os benefícios dos artefatos. Então se tu tá perdido, voltou pro game agora e não tem ideia se o artefato que tu dropou é bom ou ruim, esse vídeo é pra você. Eu sou o Rino e hoje preparei um pequeno guia sobre os artefatos, como eles funcionam, onde dropa, como aprimorar e o mais importante, como saber qual é o melhor. Então vai separando os que tu tem aí no inventário, mas antes disso já manda aquele like maroto, se não é inscrito no canal, pô, tá vacilando, hein? Clica no botão vermelho aí. E também confira nossas outras redes. A gente fez esse tier list lá no Instagram e ficou ó, top, dá uma conferida. Certo? Então, bora pro vídeo. São 3 tipos de artefatos disponíveis no momento, o amanhecer, o crepúsculo e o meia-noite. Dá pra usar um de cada ao mesmo tempo, garantindo 3 novas fontes de status para você. Eu digo isso pois cada um tem a sua peculiaridade e uso, seja no conteúdo PVP ou então no PVE. O drop também não é um bicho de 7 cabeças, pode ficar relaxado. O mais básico dropa em ilha normal, ou seja, um personagem aí com seus 300k de PC já pode ir lá e tentar o drop. O do crepúsculo vai cair em Arena Ashram, que já é um pouquinho mais complicado. Acredito que com 600k de PC você fecha lá. E o último, o meia-noite, esse sim vai dropar em uma DG boladinha, tá? Ilha da Miragem. Ela pede aí cerca de 1kk ou mais de PC. Então se estiver de olho nesse artefato, já vai convidando uns amigos fortinhos pra rushar lá. Quanto à taxa de drop, pra mim tá caindo 1 a cada 30 mais ou menos. O de Ilha da Miragem é o que cai com mais frequência, é 1 a cada 10. Claro, se levar em conta o meu GA azarado, né? Mas também se você não quiser ir lá tentar a sorte, olha aí, dá pra ir lá no leilão e comprar o seu do jeitinho que você quer. Já que sim, esses itens caem desligados e vendíveis. Inclusive nesse início de episódio, eles estão sendo uma bela fonte de farm. Eu sou rica! Mas por que ir lá dropar um monte se você pode apenas usar um de cada? Ah, meu amigo, isso aqui é cabal. Os status, ou nesse caso os slots que vem neles, são parcialmente aleatórios, e alguns deles são definidos no drop, parecido com o que acontece com o amuleto de Orfidia, ou seja, tem que ir lá e dropar aquele com o status que você mais gosta, e também conseguir material para aprimorar o seu artefato, já que, sim, diferente dos outros acessórios, esse aqui tem um certo nível de personalização e aprimoramento. Se liga aí, ó. Os artefatos eles vão ser divididos em 2 partes, a única e a de montagem. Essa parte única conta com 2 slots, ou 3 no caso do meia-noite. Eles são fixos no drop, por isso são únicos. Ele vai cair assim e não tem como alterar ou mudar. Inicialmente vai ser isso aí que vai definir se ele é top ou só um lixo. Mas logo abaixo vai ter mais 2 slots da parte de montagem. Por padrão eles vêm vazios e você vai ter que ir num alquimista e rodar aleatoriamente um status. Mas relaxa que é bem tranquilo. Dá pra rodar até 5 vezes cada slot e pagando uma certa quantidade de gemas dá pra rodar mais 5 vezes. Depois disso aí, já era. Ou seja, dá pra tentar um slot bom 10 vezes. Sem falar que ainda tem a opção de você escolher se vai ficar com o novo slot ou com o anterior. Olha aí, ó, o cabal tá muito fácil, mano. Ah, outra coisa, sempre vai cair com esse padrão aí, tá? Amanhecer e crepúsculo são 4 slots, 2 fixos e 2 vazios. E o meia-noite são 5 slots, 3 fixos e 2 vazios. Não tem como cair diferente. Como eu já tinha comentado, esses artefatos podem ser melhorados. Para fazer isso vai ser necessário ir até um NPC já conhecido, os alquimistas do núcleo. Pode conferir que vai ter uma nova opção, a Tecnomágica. E mesmo parecendo um estilo musical, essa mecânica vai possibilitar você a rodar os slots e também aprimorar o nível deles. Vamos falar primeiro dos slots. Na interface você coloca o artefato e seleciona um dos slots dele e clica em montar. Feito isso, o slot foi adicionado, e é só fazer a mesma coisa para o outro. Bem, se veio um status que você não queria, dá para rodar de novo. É só selecionar o símbolo circular ali no cantinho do slot desejado e clicar. Porém, meu amigo, não ia ser tão fácil assim, né? A primeira rodada só custa houses. O amanhecer pede 10kk, o crepúsculo pede 20kk e o meia-noite pede 30. Mas a partir da segunda rodada, além dos houses, é necessário um material especial que você ganha extraindo os artefatos do mesmo tipo. E é bastante coisa, tá? O amanhecer vai pedir 160 por tentativa, o crepúsculo 140 e o meia-noite 120. E assim, quando você extrair um artefato, ele pode fornecer de 5 a 100 desses itens, que por sinal não são negociáveis, tá? Assim que você reroda,
vai aparecer a nova opção e a antiga. Dá para selecionar qual vai ficar, mas a contagem de tentativas, independente da escolha que você fizer, vai regredir. Indo agora para o aprimoramento, cada slot pode ser melhorado. Os slots do amanhecer pode subir até o mais 5, o do crepúsculo vai até o mais 6 e o meia-noite, obviamente, até o mais 7. Isso faz com que o valor do slot suba bastante. Para fazer esse upgrade aí, é só ir no mesmo menu do alquimista. Seleciona o slot e clica em aprimorar dessa vez. O truque aqui está na taxa de sucesso. Cada tentativa consome uma certa quantidade de houses, que pode ir de 200k até 11kk por tentativa. Mas claro, esse upgrade pode falhar, ou seja, só faça isso em um artefato bom, já que vai custar uma boa grana para maximizar. Aliás, se a tentativa falhar, não acontece nada, a não ser a perda do dinheiro. E também se você for rodar a opção, o nível é mantido, tá? Agora que a gente já conversou sobre o funcionamento e o aprimoramento, bora para a parte mais importante. Vamos ver o que pode vir de bom nessas belezinhas aí. Já adianto que, por padrão, cada slot vai ter duas opções bem boladas, e as demais são meio que padrão. Mas não se engane, os valores são bem altos, até o artefato mais comum vai te fornecer uma quantidade absurda de atributo. Começando pelo artefato do amanhecer. Os status dele não tem trava no jogo, funcionando tanto para PVP quanto para PVE, e a configuração dele fica bem assim. O primeiro slot do único vai variar em 5 possibilidades ofensivas. O melhor status é ataque, o segundo melhor é dano normal up, e os demais dependem muito do seu gosto e também do seu personagem. Eu classifiquei assim: acerto, precisão e ignorar bloqueio. Queria só deixar uma explicação aqui. O dano up nesse slot certamente é a opção mais forte, porém o funcionamento dele faz com que o ataque seja a melhor escolha. Dano up funciona exatamente como um dano crítico, só que para quando você não crita. Ou seja, só vai ser ativado no dano amarelinho. Já o ataque funciona basicamente em tudo, inclusive até no dano amarelo. O segundo slot único vai vir com 5 opções também, só que defensivas. E aqui é um pouco amplo, tá? Depende bastante de como você monta o seu personagem. A melhor escolha talvez seja a defesa, o valor é bem alto. As outras alternativas são bloqueio, evasão e ignorar acerto. Desses acredito que bloqueio seja a segunda melhor opção. Por fim, eu deixei o HP, que não entenda mal, também é bom. É que no geral esse slot aqui realmente do que vier tá bom. Partindo para o terceiro slot, que agora faz parte da montagem, ou seja, dá para rodar de novo, esse aqui vai ter 5 opções ofensivas. O melhor status que pode vir é o desfazer e ignorar perfuração, que sendo bem direto, te dá perfuração por tabela, já que só funciona em alvos que têm resistência à perfuração. O segundo melhor é ignorar redução de danos, e na sequência vem os padrões, o acerto, precisão e ignorar bloqueio. O quarto slot, que também faz parte da montagem, vai te dar 5 opções defensivas. Nesse aqui eu escolhi bloqueio como o melhor, o segundo melhor ficaria com redução de danos, e na sequência ficaria evasão, ignorar acerto e HP. Mais uma vez, esse slot aqui, o que cair tá bom. O próximo da lista é o artefato do crepúsculo. Esse carinha aqui, ele é bizarro. Ele tem valores astronômicos. Eu tive que ir lá e conferir dentro do jogo para ver se estava certo. Pois bem, ele vai fornecer status de PVP, mas tem um que não é travado. Mas ele funciona só para PVP, vocês vão entender. O primeiro slot é do único e vai trazer apenas 4 opções defensivas. E em primeiro lugar, eu coloquei a resistência a dano crítico. Não por ser um status incrível, mas sim por ser 70%. Isso é muita coisa. Só para você ver, esse slot dá 10k de PC pro seu personagem. Isso sem falar que esse é o único slot sem trava de PVP nesse artefato. Esse PC todo aí vai contar tanto para TG quanto fora da TG. Em segundo lugar eu coloquei ignorar perfuração, que também vem com um valor bem alto. O terceiro lugar vai para resistência amp e por fim a defesa. O segundo slot também é do único e vai trazer 5 opções ofensivas. Em primeiro lugar fica disparado o AMP, a segunda posição vai para o dano crítico, e na sequência os slots padrão, ignorar bloqueio, que é uma boa opção, acerto e precisão. Não subestime esses 3 últimos aí, tá? Os valores eles são bem altos. O terceiro slot vai fazer parte da montagem e traz 5 opções ofensivas. A melhor opção é ataque, o valor é bem alto, seguida de perfuração, e as outras 3 alternativas são padrão, ignorar bloqueio, acerto e precisão. O quarto slot da montagem vai trazer mais 5 slots ofensivos. E tem 2 que são bizarros, cara, tudo nesse artefato é sinistro. Em primeiro lugar fica o slot de dano adicional? Ué, dano adicional em primeiro? Sim, meu amigo, é 1k de dano adicional. Você sabe o que é isso? Todo o teu dano vai ser acrescido de mais 1k.
Sabe aquele cara na TG que só toma 1 de dano? Pois bem, ele vai passar a tomar 1001 por hit. Num GU ou MA, isso não faz tanta diferença pelo hit grandão que eles dão. Mas num duelista, num arqueiro, num Dark Mage e até mesmo num AT, isso aí destrói. Cada agarradinho eu tiro vai ganhar 1k a mais. Só pra ter uma ideia, esse slot aí, ele dá 35k de PC sozinho. Assim, com as melhores combinações, o artefato do Crepúsculo vai te dar mais de 50k de PC. Um único item dando 50k de PC, vai dizer que isso aí não é roubado, mano. Mas não vamos esquecer das outras opções. Em segundo lugar, eu coloquei o ignorar redução de danos, que não se enganem, é um valor bem alto também, são 300. Isso aí arranca facinho mais da metade do dano reduzido inteiro de algumas classes. As outras 3 opções são o padrão, ignorar bloqueio, acerto e precisão. O nosso último artefato é o Meia-Noite, um dos itens mais quebrados em quantidade de status PvE. Sim, ele é travado para PvE, ok? Ele vai seguir o mesmo padrão dos demais, são 2 opções boladas e 3 padrões. Mas como eu comentei antes, até as opções padrões são incríveis, justamente pelo valor estourado que ele fornece. O primeiro slot vai ser da parte única, e tem 5 variedades de status ofensivos. Em primeiro lugar tá a clássica perfuração, e já na sequência o dano normal up. As outras 3 possibilidades seguem o padrão, eu classifiquei nessa ordem: acerto, precisão e ignorar bloqueio. Mas como eu tinha falado antes, vai do seu gosto. O segundo slot também é da parte única e vai ter mais 5 opções de status defensivos agora. Em primeiro lugar temos o ignorar perfuração, um valor bem alto, são 60, vale a pena correr atrás dele. Em segundo lugar eu optei por deixar bloqueio, mesmo ele sendo mais comum que o terceiro lugar, que é redução de danos. Se eu pudesse escolher entre 300 de bloqueio e 35 de redução de danos, eu certamente iria no bloqueio. E quem sabe até passaria o redução de danos mais para baixo da lista, já que em quarto lugar tá a evasão, um status tão bom quanto o bloqueio, e em último lugar eu deixei o ignorar acerto, que é a mesma coisa que bloqueio, só que eu acho menos aplicável, já que ele está associado ao acerto do alvo, e não à sua capacidade própria de bloquear um golpe. O terceiro slot também vai fazer parte dos únicos, esse artefato tem um slot extra. Esse aqui vai ter 5 opções ofensivas. Em primeiro lugar temos o indiscutível dano crítico, segundo lugar vai para ignorar redução de danos, que por mais que dependa da redução de danos do alvo, ainda conta com um valor decente, são 80, e na sequência vem o padrão, acerto, precisão e ignorar bloqueio. O quarto slot, agora sim da parte da montagem, vai entregar 5 possibilidades ofensivas. O primeiro lugar vai para o ataque, o segundo lugar fica com um dano adicional, mas calma aí, aqui são só 60, então não é grande coisa. Aliás, se brincar, dava até para passar o acerto e precisão para frente na lista. Aliás, esses dois assumem a terceira e quarta posição, e em último lugar vem o ignorar bloqueio. E por fim, mais ou menos importante, o quinto slot, que é da montagem. São mais 5 opções defensivas. Aqui eu coloquei defesa em primeiro lugar, o valor é interessante, são 90 pontos, mas se você escolher as outras opções daqui, não vou te julgar não, tá? Já que temos bloqueio, evasão e ignorar acerto na sequência. Em último lugar eu deixei o HP, são 180, um valor alto, mas analisando por um lado mais direto, eu julgo que é melhor manter um HP enxuto e reduzir a perda dele com defesa e evasão, do que ter um valor gigantesco de HP que deve ser reposto constantemente. Lembrando, a não ser que você tenha um arqueiro aí do lado, os recursos de cura são bem limitados no Cabal. Encher 15k de HP com poção de 700 não rende. Bem, então era isso, esses artefatos são peças realmente incríveis. Os status são bem grandes e certeiros. Não tem nada troll, tipo XP técnica ou autocura MP. Até o slot mais bomba segue sendo útil. Isso sem falar na acessibilidade. Dá sim pra rushar e pegar eles mesmo não tendo um personagem monstro. Até a Ilha da Miragem não é um bicho de 7 cabeças não. Dá pra formar um grupo ali e ir lá farmar. Eu mesmo tô juntando a galera e indo pra lá. Claro, ainda tem a possibilidade de comprar um pronto e também vender, sendo um lucro a mais. Mas e aí, já dropou seus artefatos? Pegou algum perfeito? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Também não esquece do like e de seguir o canal, tá pra sair mais conteúdo e guias desses novos updates. Confere também as nossas outras redes, principalmente o Instagram, Online Rádio. Os conteúdos sempre saem lá primeiro. E também acompanhe nossas lives diárias na Twitch Rádio Hana. Show! Então era isso, valeu, falou, fui! It sound right, boy.